dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Profeta Ezequiel, capítulo 43 ao 45. E para entender o capítulo 43, eu quero te dar um breve resumo da geografia de Israel. Lá em Israel existe uma porta em volta da muralha, várias portas, mas essa porta ela está de frente para o Monte da Oliveira e é a porta que olha para o Oriente, ou chamada também Porta Dourada. É uma porta do qual Jesus entrou montado num jumento para cumprir uma profecia de Zacarias. E depois essa porta foi fechada. E quando você pisa no cume do Monte das Oliveiras, você tem a visão da Porta Dourada de frente para ele. Você está vendo aí agora a glória do Deus de Israel entrando por essa porta. E está falando aí que essa porta permaneceria fechada, porque o Senhor entrou por ela e ele vai voltar a entrar por ela. Você está tendo aí uma visão da volta de Jesus quando ele vai entrar no templo. Em primeiro lugar, diz que a glória de Deus tem voz de muitas águas. É o mar, são multidão de povos, nações e línguas. Então, o que é a glória do Deus de Israel, que vai entrar pela porta do Oriente, ter voz de muitas águas? Fala em todos os idiomas, ou seja, em todas as línguas. Então, ele está tendo uma visão da glória do Deus de Israel. E quem é a glória do Deus de Israel? É Jesus. É na volta de Jesus. Vai acontecer um evento naquele monte, nessa porta, que está relatado uma parte em Ezequiel 43, Ezequiel 37 e Zacarias 14:4. Jesus vai voltar, vai colocar os seus pés em cima do Monte das Oliveiras, o monte vai rachar pelo meio, vai abrir um vale. Ele vai entrar por aquela porta. Depois daquela porta vai ser construído um templo. Quem vai construir esse santuário é o anticristo. Ele vai assentar no templo de Deus, ostentando como se fosse Deus. Leia 2 Tessalonicenses 2:3. E agora a profecia de Ezequiel 43, a glória do Deus de Israel vem entrando e entra para dentro dos templos. E quando essa glória entra para dentro do templo, vira um homem. E ele fala, esse aqui é o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E nunca mais os filhos de Israel se contaminarão com seus ídolos. E o que vai acontecer quando Jesus entrar dentro do templo? Esse templo que está aí as medidas dele, que fica de frente para a porta dourada ou porta do Oriente. Leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 ao 9. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. No verso 8 está escrito assim, em 2 Tessalonicenses 3:8. Então será de fato revelado o iníquo, o qual o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e a manifestação da sua vinda. Isaías capítulo 11, verso 4. O Senhor destruirá o iníquo com o sopro da sua boca. Então essa profecia é uma profecia maravilhosa, é da volta de Jesus, ele entrando para dentro do templo e reinando 1000 anos aqui na terra. O capítulo 43, ele relata a construção desse templo, as medidas desse templo e o lugar onde as pessoas servirão nesse templo. E outra coisa interessante que ele fala é que o incircunciso, contaminado, não vai poder entrar diante da presença dele. Ou seja, muitos levitas haviam se contaminado com mulheres estrangeiras e agora eles poderiam ser só guardas, mas não poderiam servi-lo mais porque estavam contaminados. E agora no verso 10 do capítulo 43 ele fala, mostra para a casa de Israel esse templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades. E no verso 19 ele começa pela purificação dos sacerdotes, para que possam servi-lo. Nós temos que aprender com a história de Israel. Deus sempre permite um recomeço, uma restauração. E hoje nós precisamos purificar dos nossos pecados, voltar para a obediência da palavra, a ter o temor santo de Deus, porque Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então o sacerdote deveria se purificar durante 7 dias para poder servir ao Senhor. 34:2 aí fala, essa porta ficará fechada, ninguém entrará por ela, porque o Deus de Israel entrou por ela, o Senhor entrou por ela. É Jesus entrou montado num jumentinho. Até hoje ela permanece fechada. No verso 7 fala que eles profanaram a casa de Deus, circuncisos dentro dessa casa. O que é isso hoje? O santuário de Deus é você, é o seu corpo. Você vai ler 1 Coríntios 3:16, 1 Coríntios 6:19. A congregação, quando tem pessoas lá dentro, é um santuário. 2 Coríntios capítulo 6, que Deus
ele habita no nosso meio. Temos que purificar o santuário, abandonar o pecado, abandonar as obras erradas, sociedade com o mundo, sociedade com as coisas mundanas, separar dessas coisas, e Deus vai trazer um avivamento. Aí no verso 9 ele diz: nenhum estrangeiro que está no meio dos filhos, incircunciso de coração ou incircunciso de carne. A palavra circuncidar é deixar descoberto. Todo aquele que não tem o coração descoberto diante de Deus pode entrar nessa casa ou servir nessa casa, porque o coração dele está fechado. Deus não vê como vê o homem, você vê o exterior, mas Deus sonda a mente e sonda o coração. Então você tem que ser circuncidado no coração. Essa é a circuncisão de Cristo. Continua falando dos sacerdotes que se purificaram, permaneceram santos, eles chegarão diante da casa do Senhor. E agora ele diz: nenhum sacerdote beberá vinho, né? Mas fará distinção entre o santo e o profano, e ensinarão o meu povo essas coisas. Porque o que aconteceu em Israel foi pela desobediência. Israel e Judá foram levados para o cativeiro 70 anos. Jerusalém foi destruída porque não quiseram obedecer ao Senhor. Deus é santo. E Ele te chama a santidade, Ele te chama por permanecer no caminho estreito, a ser cheio do Espírito. E agora Ele fala para o sacerdote ensinar o povo a distinguir entre o santo e o profano. E no verso 25 diz para não se aproximar de nenhuma pessoa morta, porque eles se contaminariam. Fuja dessa Babilônia, desse lugar onde não é pregado a palavra, desse evangelho superficial que não cura a ferida, que sara exteriormente, mas não vai no cerne da raiz da ferida. Não misture o santo com o profano, seja santo como ele é santo. Agora ele dá diversas leis sobre a terra em volta do santuário, né? A divisão. É interessante que os levitas eles moram ao redor do santuário. Só para você saber a medida da Bíblia, um côvado é aproximadamente 45 centímetros. Então um côvado de 4 dedos dá meio metro. Quando ele fala 25 mil côvados, é 12,5 quilômetros. E aí agora tem a medida da moradia dos sacerdotes, dos levitas, ao redor do santuário. Um grande abraço para você. Deus continue abençoando e guardando você e sua família em nome de Jesus.